Abramos a Bíblia Sagrada em Romanos, capítulo de número 10. É uma alegria estarmos aqui com os irmãos e amigos para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus e meditarmos em sua santa palavra. Romanos, capítulo de número 10, o versículo de número 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digam em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Glória a Deus por isso. Amados ouvintes da palavra de Deus e a igreja do Senhor que aqui está presente, esse texto fala de uma forma muito clara acerca da justiça de Deus. Todos nós somos sabedores de que a humanidade, através de Adão, pecou. E o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. A justiça de Deus, para se revelar na humanidade, seria como Romanos 6:23 diz: o salário de quem peca é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós entendemos que todo ser humano pecou, e porque pecou era digno de morte. Entendemos pela Bíblia que as obras humanas jamais poderão salvar o ser humano. Somente mediante um arrependimento verdadeiro, e para arrepender-se precisa reconhecer que é pecador e que Deus é perdoador. E somente assim, pela fé, nós podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo nesse texto que nós lemos. Porque ainda hoje, há muitas pessoas querendo cumprir a lei. Mas a Bíblia Sagrada está nos explicando em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se a justiça de Deus fosse ser revelada na humanidade, todos nós seríamos punidos com a morte.
Mas como Deus é bondoso e misericordioso, amando a toda a humanidade, ele enviou o seu Filho amado, para que a morte que deveria ser nossa foi revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E porque ele morreu, nós não precisamos mais pagar com a vida. Mas há uma necessidade que todos nós temos de sermos gratos a Deus e reconhecermos o seu sacrifício na cruz do Calvário, entregando a nossa vida a ele e passando a servi-lo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Há igrejas ainda na atualidade querendo e procurando cumprir e fazer cumprir a lei, o que não é mais necessário. Porque o próprio texto está dizendo que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que todos nós precisamos hoje é tão somente crer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o suficiente para perdoar o pecado de todo aquele que crer nele. O versículo de número 5 diz: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos 10 e 5, ele está recitando Levítico, capítulo 18 e o versículo 5. Porque ali Moisés dizia que deveria ser cumprida a lei, que foi o que o Senhor deixou para que os homens cumprissem, mas que também a lei era uma demonstração daquilo que viria depois. O ser humano deveria cumprir os estatutos, que eram os limites que Deus havia dado para a humanidade. O ser humano também deveria cumprir os mandamentos. E uma vez que ultrapassasse, a Bíblia diz que eles seriam punidos. Portanto, o ser humano se cumpriria nele os juízos de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo cita aqui Levítico capítulo 18, versículo de número 5, ele está apenas relembrando que Moisés havia deixado algumas ordenanças, mas como em Cristo se cumpriu todas estas ordenanças, agora Paulo deixa aqui apenas como um lembrete. E agora ele começa a falar no versículo 6 o que todos nós realmente precisamos. E ele explica dizendo: mas a justiça que é pela fé diz assim. Porque agora o que é revelado a nós é exatamente pela fé. O que você, eu, todos nós precisamos é apenas ter fé nesta palavra e no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós jamais poderemos dizer, pois é o que o texto recomenda: não digas, nunca digas, jamais fale em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Porque há muitas pessoas querendo achar ou imaginar que a salvação é uma realidade muito distante de nós. Mas Paulo, de uma forma clara, ele diz que nós jamais devemos dizer isso. Você quer ver uma coisa? Quando a gente pergunta às pessoas sobre a salvação delas, por mais que elas sejam religiosas, elas dizem: não, a minha salvação quem sabe é Deus. E não é para ser assim. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem uma paternidade terrena. Você tem uma maternidade terrena. Se você sabe quem é a sua mãe, o seu pai, ninguém tira essa convicção do seu coração, porque você os conhece. Ora, se isso acontece na terra, quanto mais uma segurança
herança celestial e espiritual. É disto que Paulo fala em Romanos 8,16. Que quem tem essa convicção, gerada pelo Espírito de Deus na vida, tem certeza de que é filho de Deus. E que não há uma necessidade de dizer, quem sabe é Deus, porque as Escrituras Sagradas nos mostram se realmente somos ou não filhos de Deus. Quando nós olhamos para isso, Paulo está dizendo que não adianta nós querermos distanciar essa realidade, dizendo quem é que pode subir ao céu, quem é que pode trazer Cristo do alto. Segundo, versículo 7. Ou alguém que diga em seu coração, quem é que vai descer ao abismo? Isto é, e tornar a prazer Cristo dentre os mortos. Todos nós sabemos que a fé é algo que transpõe há décadas e milênios de anos. Pois ainda em Abraão, a Bíblia diz que Deus escolheu Abraão para que nele fossem abençoadas todas as famílias da terra. Interessante dizer que Abraão é o pai da fé. Ele creu em Deus e isto foi colocado para ele como essa justiça. Porque mesmo ele vindo de uma localidade de muita idolatria, mas a Bíblia Sagrada diz que ele decidiu crer em Deus. Imaginemos nós no mundo atual, quanto nós temos ouvido o Evangelho, contato com a palavra de Deus, e nem assim nós queremos crer. E como já falou o irmão que nos antecedeu, citando o exemplo daquele jovem que conhecia bastante, mas não tinha se apegado a Cristo de tal forma que pudesse abandonar a tudo para seguir a Cristo. É aqui onde muitos de nós estamos amarrados. É que embora reconhecendo que somente Cristo pode salvar, mas as pessoas estão amarradas a muitas coisas e práticas que os impedem de servir e de seguir a Cristo. Embora tendo consciência dessa realidade, que é só Cristo quem pode salvar, estão amarrados a práticas, estão amarrados a coisas, estão amarrados a costumes, dizendo, não posso deixar isso, nem tampouco aquilo, e por isso negligenciam uma tão grande salvação. É por isso que o escritor de Hebreus diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2:3. É somente Cristo quem pode salvar. Todos nós sabemos que quando Cristo morre, todas as pessoas que ouviram o Evangelho até aquele dia e que mortos estavam, eles tiveram a tristeza e o desprazer de ouvirem Cristo dizer, porque quem fala disso é Pedro. Pedro diz em 1 de Pedro 3:19, que ele desceu às regiões mais baixas e proclamou a todos aqueles que haviam morrido, dizendo, da oportunidade que eles tinham pregado. Deus não estava lhes dando uma segunda chance, porque a chance que nós temos é enquanto vida tivermos. Hebreus 9:27 diz que ao homem está destinado a apenas morrer uma só vez e depois da morte seguir ao juízo. Mas o que Jesus faz quando desce ao mundo dos mortos, em 1 de Pedro 3:19, era só para dizer que eles haviam perdido uma grande oportunidade. Porque Hebreus 11:33, Hebreus 11:38 diz que todas as pessoas que antes também ouviram o Evangelho, mesmo ao longe eles conseguiram ouvir, acreditar
e abraçar as promessas, recebendo-as. Ao tempo que Pedro também escreve na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo de número 9, que muitos neste tempo, por não obedecerem à palavra, eles estão como cegos, não conseguindo ver nada ao longe. Mas nós já lemos nesta noite em Isaías capítulo 30 sobre o mundo vindouro. E ainda em Isaías, que nós não concluímos, mas o versículo de número 21 diz: e ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: o caminho é este, andai nele. Todos nós, na atualidade, temos plenas convicções que o único caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E se nós negligenciarmos essa oportunidade, partindo desta vida para outra, nós estaremos em condenação eterna. É por esse motivo que a igreja incansavelmente aproveita pelo menos todas as oportunidades para falar acerca da salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O versículo de número 8, mas que diz, o que Paulo está dizendo aqui é fazendo uma recitação do que Moisés disse em Deuteronômio capítulo 30, versículos de 12 a 14. Por isso ele diz, mas que diz, ou em outras palavras, e como está escrito. Porque Jesus em Lucas 24 ele diz, a lei e os profetas falam acerca de mim. Ele estava falando da lei, a lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os profetas, os demais livros, que não tinha a divisão que nós temos na atualidade. Essa divisão é exatamente para termos um acesso maior. Mas antigamente era lei e profetas apenas. Então o que Jesus está dizendo é, a palavra está clara. A palavra está dita. Eu lembro-me que há algum tempo, quando chegamos nessa cidade, ao evangelizar um moço ali próximo ao Alto do Jataí, ele dizia, eu não posso ser crente. Eu não sei ler, não sei escrever, não escuto bem. Não tem como eu ser crente. E passando o tempo nós orando e sempre testificando aquele moço, ele nos chama em sua casa em lágrimas e ele disse, eu quero ser crente. Disse o que foi que houve. Antes não queria por não saber ler nem escrever e dizer que não ouvia bem o que faz-lhe agora tomar essa decisão. Ele disse, eu sonhei. E eu ouvia no final do sonho uma voz dizendo, eu deixei a Bíblia no mundo. E ele disse que aquilo fez com que ele entendesse que a Bíblia fala acerca de Deus, acerca da eternidade e da salvação em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui acerca do que havia dito Moisés é exatamente isso. E como está escrito, a palavra está junto de ti e na tua boca. A ciência afirma com todas as letras que todo ser humano nasce com uma predisposição para acreditar em algo. Infelizmente, por lhes faltar o conhecimento da Bíblia. E é por isso que Jesus disse em Mateus 22 e 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando as pessoas desconhecem as Escrituras, desconhecem a palavra, elas erram por não conhecer. Mas a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que a palavra está junto de ti na tua boca. A palavra está em nós. É tão somente nós abrirmos os nossos lábios e conhecermos essa realidade bíblica. A palavra diz, e está no teu coração. As pessoas conhecem, as pessoas sabem e as pessoas entendem.
Todavia, o que lhes faltam é apenas decidirem-se. É somente isso. As pessoas com relação à salvação pensam: o que meus parentes dirão, o que os meus amigos dirão, o que a vizinhança dirá, o que as pessoas dirão da minha decisão. Mas esses questionamentos, eles só existem com relação à salvação. Se um filho decidir se entregar as drogas, ele não se importará o que o pai ou a mãe pensará, e nem o sofrimento que lhes causará. Se uma filha decidir se entregar-se à prostituição, ela jamais pensará o que as pessoas dirão e o quanto seus pais sofrerão. Se de repente o marido decide trair e viver uma vida de infidelidade com a esposa, ele pouco está preocupado se ela sofrerá ou não. E igualmente a esposa. Agora, quando nós falamos de salvação, aí as pessoas dizem: mas o que vão dizer, o que vão pensar? Tem alguém na minha família que não aceita. Dizem que não me aceitarão como crente. E assim vão as desculpas. Mas todo ser humano sabe que há um Deus nos céus. E até mesmo os que se dizem ateus, eles sabem. Porque como seria a mais tola das ideias eu gastar tempo querendo explicar que alguma coisa que não existe, não existe. Imagine isso. Se de repente eu me afastasse dessa mesa e você a vendo, tocando-a, e eu dizer, ela não existe, no mínimo você me chamaria de louco. Se Deus não existe, para que se gastar neurônios e tempo para dizer que ele não existe? Todas as pessoas sabem que há uma eternidade após a morte. Todas as pessoas sabem que existe uma vida depois desta que nós estamos vivenciando. Todas as pessoas sabem que só existem dois caminhos após a morte: ou uma eterna vida com Deus, ou uma eterna vida sem Deus. É por isso que a Bíblia nos esclarece dizendo ainda: a palavra está junto de ti, na tua boca, e no teu coração. É a palavra da fé que pregamos. Salvo engano, a irmã Teínia, que congrega com os irmãos e que sabem, todos aqui sabem quem é a mesma. Ela passou por muitos anos com o desejo no coração de se entregar a Cristo, por causa de uma Bíblia que o pai lia. E ela sabia que ali continha a verdade. E por muitos anos esperou ir a um culto para fazer a sua entrega pessoal a Cristo. Mas por causa de um livro, ela sabia a realidade e o caminho do céu. As pessoas têm essa convicção. Por quê? Não somente por um livro, mas por causa disto. Porque a palavra está junto de cada um de nós. A palavra está na boca de cada um de nós. A palavra está no coração de cada um de nós. É esta palavra da fé que é pregada pela igreja. O versículo de número 9, Paulo diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares. Aí aqui começa a apertar um pouco. O versículo 9 diz: se é a condição. Quantas pessoas dizem: não, eu já sou de Deus. Não, Deus mora na minha vida desde quando eu nasci. É engano seu. A Bíblia está dizendo que há uma necessidade de uma confissão. E a condição é se. Se você deixa essa oportunidade passar e parte para a eternidade, você estará eternamente sem Deus. Não adianta se enganar quanto a isso.
Depois da morte, por mais que as pessoas bondosamente digam que Deus o tenha em bom lugar, que descanse em paz, mas são apenas falácias. A decisão de uma verdadeira eternidade se faz enquanto vida tem, e é a própria pessoa quem faz. Depois da morte não adianta o pastor orar, nem o padre rezar. Depois da morte não adianta acender velas, até porque não há um versículo da Bíblia onde recomenda essa prática. Depois da morte, nada mais podemos fazer pelos que partiram, a não ser sepultá-los. Porque a decisão é enquanto vida tem. O profeta Ezequiel disse, no capítulo 18, versículo 2 do seu livro, que a alma do Pai e a alma do Filho são única e exclusivamente de Deus, e aquelas que morrerem no pecado, elas perecerão eternamente no pecado. O apóstolo Paulo diz, se com a tua boca confessares, há uma necessidade de abrir a boca e falar, e isso de uma forma conscientemente e inteligentemente, porque Deus criou os seres humanos capazes de decidirem, de tomarem decisões, de decidirem por sua vida. E a Bíblia ainda diz o seguinte, confessares ao Senhor Jesus. Isso quer dizer que quando eu me decido, eu entrego a minha vida a Jesus, mas ele passa a ser o meu dominador, porque ele é meu Senhor. Se você ler a Bíblia em Lucas 6:46, Jesus repreende a multidão, porque o povo seguia e dizia, Senhor, Senhor. Ele diz, calma aí, por que vocês me chamam sempre de Senhor e não fazem o que eu mando? Então, uma vez que nós decidimos por Cristo, a Bíblia Sagrada está dizendo que nós devemos nos submeter ao seu senhorio. Se antes andávamos e vivíamos de uma forma errada, mas a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, ele passa a nos corrigir e nos orientar pela sua santa palavra, e nós vamos nos ajustando. É por isso que a outra desculpa, não, eu ainda tenho que ajeitar muitas coisas na minha vida, e somente depois isso não cola. Porque sozinhos nós não conseguiremos. Mas quando nós decidimos e pedimos ajuda a Deus, o Santo Espírito de Deus e a sua santa palavra nos orientará no caminho em que nós devemos seguir, e Deus nos abençoará, fazendo-nos produzir frutos dignos de arrependimento. A Bíblia Sagrada ainda diz o seguinte, e em teu coração creres. Às vezes a pessoa pode falar só para satisfazer a quem convida. Às vezes a pessoa pode falar apenas para despachar logo quem está convidando. Mas a salvação é tão séria que 1 Samuel 16:7 diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem só vê a capa, mas Deus vê o coração. Então a palavra diz que é preciso confessar com a boca, mas crer com o coração. Em quê? Que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. A convicção que nós temos de pregar continuamente esse evangelho é porque em todas as religiões do mundo que você seguir, todos os seus fundadores morreram, foram sepultados e continuam mortos. O cristianismo é o único em que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E por isso cremos nele e pregamos a sua palavra com convicção e com verdade. Uma vez crendo que ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos mediante esta confissão,
essa obediência e essa vida por intermédio da palavra do Senhor nosso Deus. Versículo de número 10. Aí o apóstolo Paulo diz, visto que, ou seja, se realmente isso aconteceu, o quê? Com o coração crê para a justiça. Ou seja, a justiça de Deus foi revelada totalmente em Cristo Jesus. Porque o profeta diz, profeta Isaías no capítulo 53, agradou a Deus moê-lo, ou seja, a justiça de Deus foi revelada em Cristo Jesus, punindo-o pelo pecado de toda a humanidade. Jesus pegou a dívida que era contra você, contra mim, contra a humanidade e cravou-a na cruz, pagando pelo erro de todos nós. Mas também convidando-nos agora para que nós possamos segui-lo e servi-lo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Paulo esclarece em Romanos 10:10, e com a boca se faz confissão para a salvação. É impossível alguém, quando pode, em sã consciência, de livre e espontânea vontade, e rejeita a Cristo com seus lábios, e alguém diz, eu não rejeito a Cristo. Olha, todas as vezes que você ouve essa palavra, entendendo-a como você tem entendido esta noite, e diz, hoje não, isso é uma rejeição a Cristo. Quando você diz, não deixa para depois, você está rejeitando a Cristo. E por mais que você diga, não, eu não rejeito, eu aceito em meu coração, mas que você não se entrega ao senhorio de Cristo, para Deus o que vale não são palavras, mas atitudes. O Senhor Deus, através do seu profeta, em Isaías 29:13, ele repreendeu o povo dizendo, o povo canta até bem com os lábios, mas quando eu olho para o coração está distante de mim. Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece a mente de cada um de nós. Tudo que nós estamos fazendo aqui é um culto de gratidão a Deus, e Deus recebe a nossa gratidão. Mas se nós não tomarmos essa decisão de confessarmos a Cristo publicamente perante as pessoas, nós incorreremos na situação em que o próprio Cristo disse em Mateus 10, 32 e 33. Ele falou, aquele que me confessa perante os homens, eu apresentarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar perante os homens, eu não terei como apresentá-lo diante do meu Pai que está nos céus. Amigo ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz, ainda no versículo 11, porque a Escritura diz. Quando olhamos para este versículo, outra vez Paulo está fazendo referência do que disse Isaías, no capítulo 28 e o versículo 16. Porque a Bíblia toda está em concordância. Quando nós pregamos esse livro, alguém diz, mas foi escrito por homens. Agora imagine, aproximadamente 40 autores, vivendo em tempos e regiões diferentes e em diferentes épocas, escreverem um livro com 66 livros, na realidade uma coleção, e falar apenas acerca de um assunto, só pode ter sido guiado por um Espírito perfeito, o Espírito Santo de Deus. Então o que Paulo está dizendo em Romanos 10 e 11 é apenas uma citação de Isaías 28:16, quando ele diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer. Então não importa se é o negro, se é o branco, se é o rico ou pobre, mas é todo aquele que nele crer.
diz a Bíblia, não será confundido. É por esse motivo que pregamos o evangelho, fazemos o convite, mas quando alguém diz, eu não quero hoje, nós dizemos, nós continuamos crendo, porque nós temos a plena convicção que nós não seremos confundidos. Logo mais, o nosso bem-amado virá buscar a sua igreja, e aqueles que tiverem feito essa decisão subirão ao encontro seu nas regiões celestiais. Amado ouvinte da palavra de Deus, a justiça de Deus está revelada em quê? Ela foi completamente satisfeita na pessoa bendita de Cristo, que embora ao nosso ver tenha morrido injustamente, porque ele mesmo não merecia, mas o que ele fez foi um sacrifício por todos nós que merecíamos um pouco mais ainda do que ele sofreu. Mas ele fez tudo aquilo para que nós entregássemos a nossa vida a ele e vivêssemos única e exclusivamente para ele. Tem alguém nesta noite que entende esta palavra e deseja entregar a sua vida a Cristo como único e suficiente Salvador? Nesta noite é essa a oportunidade. Tem alguém, uma vez que várias pessoas amigas nos dão o privilégio de pararem e escutarem a palavra do Senhor. Se você decide e quer entregar a sua vida a Cristo, é essa a oportunidade. Tem alguém que deseja tomar essa decisão? Que Deus abençoe a todo o povo de Deus. Ao irmão Laudinei por liderar e estar com os irmãos aqui, com a sua família, para contribuir com o reino de Deus. A todos os irmãos que vieram, aos amigos que pararam para ouvir a palavra de Deus. A irmã Eliane, que fez esse voto, está cumprindo aqui de glorificação a Deus por essas tantas vitórias já faladas nesta noite. E a todos quanto, até mesmo dos seus lares, ouviram a palavra de Deus, que a bênção do Senhor seja sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e orarmos ao Senhor nosso Deus. Pai querido e eterno, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Adoramos a Ti pelos hinos entoados em louvor a Ti, pelas mensagens pregadas neste lugar, pela vida de todo o povo que ouviu a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo continue a ministrar a palavra aos corações de todos os ouvintes. Dada a Tua graça, ajudando-os em tudo para o Teu louvor e para a Tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo este povo, não somente agora, mas sempre. Todos dizem: a paz do Senhor a todos.